Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus, mais uma manhã, hoje finalizando a sexta-feira, começando o capítulo 14 de Mateus. E o tema é: disposto a pagar o preço por permanecer na verdade? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu te louvo, Pai, eu te glorifico, eu te exalto por esta manhã tão linda, o sol tão radiante, apesar do frio tão maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela Tua graça e pela Tua bondade. E eis-me aqui, Senhor, me rendendo plenamente a Ti, meu melhor amigo Espírito Santo. Me rendo a Ti, independência, cuidado, para que o Senhor venha fazer em mim e através de mim. Usa-me, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, para louvor do Teu nome. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui a palavra hoje irá contar a história de João Batista, no sentido do posicionamento dele acerca daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que era a verdade, daquilo que ele acreditava e dizia, né? Ele se permitia ser usado ali na verdade que ele estava sendo estabelecido, que é Jesus cada dia mais. E aqui diz que quando o rei Herodes ele ouviu falar acerca de Jesus, ele disse aos homens: esse deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele pode fazer esses milagres, pois Herodes tinha mandado acorrentar João ali na prisão, né, por causa da sua esposa Herodias, a esposa que na verdade era do seu irmão Felipe. Então Herodes tinha ali, né, uma cunhada a qual ele quis para ele. E aí, porque João tinha dito a ele que estava errado casando-se com ela, ele queria matar João, mas ele ficava com medo. Por quê? Com medo do povo, porque todos acreditavam que João era um profeta, né? E ali, numa festa, no aniversário da própria Herodes, né, a filha dela, Herodias, dançou para o rei Herodes. E ali, quando ela dançou, fez toda uma apresentação, ele disse a ela: você pode me pedir o que você quiser, que eu vou te dar. E aí ela foi e falou com a mãe dela, né? E a mãe dela falou assim: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E o rei ali, por um lado, ele acabou ficando aflito, mas porque ele tinha feito um juramento e ele não tinha como voltar atrás diante ali dos convidados, ele ordenou que fosse dado a ela o que pedia. Então assim João ele foi decapitado ali na prisão e a sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça que levou a sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram e depois foram contar a Jesus o que aconteceu. Mas o que vemos no posicionamento de João aqui? Ele não sabia a consequência de permanecer na verdade, firmado naquilo que era o certo, que era o errado. Ele se firmou na verdade, dizendo ao rei: o que você fez casando, né, com a esposa do seu irmão é errado. E ele não temeu, ele foi preso, foi decapitado e, de alguma forma, não teve negociação, né? Até porque aqui não tinha outra escolha, porque o próprio rei já tinha batido ali o martelo dizendo que faria o que a filha de né, da mulher aqui queria, né? A filha de Herodias. A filha Herodias, né? Então, de alguma forma, a filha de Herodias pediu
isso para o rei e não tinha como ele revogar ali diante dos convidados dele. Então ele acabou acatando o que ela fazia. Então o preço que João pagou foi com a sua vida. E eu e você, estamos dispostos a dar a nossa vida pela verdade do Evangelho? Estamos dispostos a permanecer no caráter forjado por Jesus? Estamos dispostos a contrariar pai, mãe, irmãos, amigos, familiares, quem quer que seja, por amor a Jesus? Então é importante a gente se posicionar na verdade daquilo que é o certo e não titubear nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer independente de qual seja a perda. Então, se você está disposto a permanecer na verdade e viver o preço pago pela verdade, assim como o próprio Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Existe uma verdade que é estabelecida aqui em Jesus e não tem como negar isso. Às vezes você não quer ter ou entrar em conflito com amigos, parentela, quem quer que seja, para falar que Jesus é o único caminho. Que não importa qual seja a religião e que nem todos os caminhos levam a Jesus. Somente um, que é Jesus, leva de fato o caminho ao Pai. Ninguém pode ir ao Pai senão através do Filho. Então você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você está disposto a pagar o preço por isso? Se você estiver disposto a pagar o preço por isso, por se manter na verdade, e a verdade tem um nome, é Jesus. Eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu quero permanecer na verdade do teu evangelho. Eu quero permanecer na verdade do que a tua palavra diz, que o Senhor é o verbo que se fez carne, habitou, entre os seres humanos que habitavam aqui naquela época e permanece vivo hoje ao lado do Pai. E habita em nós através do Espírito Santo, nos conduzindo na autoridade do teu poder e teu nome aqui na terra. Então, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida e torna tudo aquilo que era inverdade, na verdade, dentro de um caráter forjado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração agora comigo, saiba justamente que permanecer na verdade é pagar um preço por renunciar tudo que é mentira, renunciar tudo que é engano, renunciar tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com os seus mandamentos. Então, você escolhendo a verdade, própria palavra diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, dentro dessa certeza, você tem o maior, somente o grande eu sou ao seu favor. E você não tem o que temer, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, permaneça firmado, tendo um posicionamento diante daquilo que é correto, diante daquilo que é verdade, diante daquilo que é um caráter ilibado perante cada situação que surja na sua vida. Amém? Vamos orar agradecendo? Lembrando que João Batista morreu, mas ele permaneceu na verdade. Ele permaneceu com caráter ali diante daquilo que era o certo e o errado. Ele disse, ele se posicionou, ele não voltou atrás. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Deus, pela tua verdade. Muito obrigada por o Senhor ser a verdade, o único caminho que nos leva ao Pai.
Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua graça, muito obrigada pelo teu perdão, muito obrigada por nos ensinar, forjando o nosso caráter dia após dia, para permanecermos na verdade do teu evangelho, na verdade do que o Senhor diz, na verdade da tua direção, e que teu Santo Espírito nos guie dia após dia, permanecendo dentro de nós, nos transformando e nos guiando, para caminharmos contigo por toda uma eternidade. Assim, papai, eu te louvo, assim eu te glorifico e já te exalto, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe, um excelente final de semana e juntos, na segunda, Ele permitindo, estaremos aqui novamente. Lembre-se, curta, compartilha, deixa seu like, vamos continuar semeando e frutificando a palavra de Deus. Você semeia e o Espírito Santo dá o crescimento. Amém? Tem um Pix, semeando para frutificar@gmail.com. Caso você sinta no seu coração de abençoar meu ministério, fique à vontade, Deus te abençoe mais e mais. E juntos, permanecemos na verdade que tem o nome Jesus. Deus te abençoe.